de nossa morte. Amém. Sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e minha querida, eu quero convidar você neste momento a se unir a Josué e os israelitas para que você possa realmente dar o grande grito da vitória. Sim, Deus, meu querido e minha querida, que você se conscientize, não te fez para a derrota, mas Ele te fez para a vitória. Bata palmas para o Senhor, que te constituiu realmente para ser um vencedor na sua grande família. Hoje, nós vamos mergulhar na história inspiradora da queda das muralhas de Jericó, com Josué, com os israelitas. E nós encontramos esta passagem no livro de Josué, no capítulo 6, e por isso que você, meu querido e minha querida, possa realmente estar preparado para que você tome posse, para que você experimente, para que você veja o poder de Deus se manifestando em sua vida. Sim, não é somente uma lição histórica que agora eu quero convidar você a experimentar, mas é o sinal do poder sobrenatural de Deus e da importância da fé, obediência e o louvor em nossas vidas. Se você deseja ser um vencedor, se você deseja ser um conquistador de bênçãos, então essa pregação é para você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se nesta presença de Deus, Deus maravilhoso, Deus de poder, ilumina-nos agora, para que nós possamos estar junto de Josué e os israelitas, para que nós possamos receber o mesmo poder de vitória, o mesmo poder de bênção que eles receberam. Amém. Bata palmas para o nosso Deus. Meu querido, minha querida. Bata palma para o nosso Deus. Cidade formidável, com muralhas altas, imponentes, que pareciam intransponíveis. O desafio. Bata palma para o nosso Deus, né, Pedro? Mas é muito importante a gente ter sempre presente. Por maiores que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as nossas dificuldades de qualquer ordem, para Deus nada é impossível. Amém? Deus, antes de iniciar a conquista da terra prometida, revela como seria a estratégia. Eu gostaria que você abrisse, se você tem a sua Bíblia, aí em Josué, no capítulo 1, versículos de 8 a 9, página 253. E aí está escrito, Deus dizendo, traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso é uma ordem. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte que fores. Amém. Que palavra poderosa, meu querido. Que palavra realmente de poder, de unção que o Senhor está nos entregando. Ele diz que se a gente meditar, se a gente guardar a sua palavra, nós vamos prosperar. Por que é que muitas vezes nós não prosperamos? Por que é que muitas vezes as portas parecem fechadas, mesmo se nós frequentamos a igreja? Porque não basta. Não basta simplesmente frequentar, é preciso sustentar aquilo que nós recebemos. E nós sustentamos aquilo que recebemos como? Meditando, guardando a palavra
palavra no coração, obedecendo aquilo que Deus nos diz. E assim, meu querido e minha querida, depois destas palavras, depois desta estratégia, depois desta ordem, o povo foi entrando na terra prometida. O povo foi vencendo cada obstáculo e avançando. E quando chegam diante das muralhas de Jericó, provavelmente Josué e os israelitas se assustam diante daquelas grandes muralhas, como nós, diante dos problemas aparentemente impossíveis de serem vencidos. Quantas vezes nós dizemos: o que é que eu vou fazer? Porém, Josué e os israelitas receberam uma promessa, e uma promessa que é válida para nós. Repita comigo: a promessa é para mim. E aí em Josué, no capítulo 6, versículo 2, página 257 da Bíblia, Ave Maria, nós vemos: o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Aparentemente isto não era verdade. Os israelitas não tinham armas suficientes. Os israelitas não tinham soldados. Eles haviam andado durante 40 anos pelo deserto. Não tinham possibilidade nenhuma de conseguir entrar naquela cidade. Porém, Deus, apesar da aparente incapacidade daquele povo de vencer, Deus diz: vê, nós temos que olhar para o nosso problema, nós temos que olhar para a nossa dificuldade, nós temos que olhar para a tentação, para aquele vício, para aquela doença, e nós devemos crer que o Senhor está nos entregando a bênção. O Senhor está nos entregando a vitória. O Senhor está abrindo as portas que estavam fechadas. Por isso, a chave desta promessa de Deus está na palavra vê. Olhe e creia na vitória. Então, Deus dá a Josué uma estratégia estranha. Nós imaginamos que nós vamos vencer os nossos inimigos usando o mesmo nível deles. Muitas vezes de vingança, muitas vezes de ódio, muitas vezes de enfrentamento. Nós muitas vezes usamos para vencer os nossos problemas os mesmos métodos do mundo. Porém, Deus diz que eles tinham que marchar ao redor das muralhas durante 6 dias, com os sacerdotes levando a Arca da Aliança. Imagine que loucura! O povo dar a volta, 6 dias, os soldados e o povo de Jericó olhando aquele gesto e dizendo: essa gente é louca, e dando risada, quem sabe, caçoando, falando coisas ali de desdém para eles, e eles andando 6 dias em volta daquelas muralhas com a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o quê? O sinal da presença de Deus com o seu povo. Dentro da Arca da Aliança estava o vaso que havia recolhido o maná do deserto, estava o báculo do sumo sacerdote, estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Repare como hoje a nossa Arca da Aliança é superior. Ali no sacrário está o sumo sacerdote, está a palavra que se fez carne, amém? E está Jesus, Eucaristia, poderoso. Aquilo que a arca tinha
era uma lembrança, era um símbolo. Nós temos a realização que está ali no sacrário, que jorra do altar cada vez que nós celebramos a Eucaristia, sinal de que nós não estamos sozinhos, sinal da promessa de Jesus: estarei convosco até o final dos tempos. Lá onde existe solidão, lá onde dá a impressão que você está sozinho, sozinha, lá onde parece que você não vai encontrar saída, aprenda a entrar. Aprenda a entrar na igreja, a estar ali diante do sacrário. Aprenda a entender que Jesus está sempre ali pronto para ser o médico das nossas almas, tirar as trevas do nosso coração e nos iluminar. Amém? Porém, veja, no 7º dia, os israelitas, Deus diz, deveriam dar 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocavam as trombetas. Na 7ª volta, todo o povo deveria dar um grande grito de louvor. E quando este povo desse este grande grito, Deus realizaria aquilo que poderia ser inexplicável aos olhos do mundo, humanamente, mas aconteceria aquilo que Deus realiza quando nós agimos pela fé. Entenda, meu querido e minha querida, após as 7 voltas, o povo de Israel, como Deus havia ordenado, soltou um grande grito de louvor. Este não era um grito de desespero, mas o grito de fé, o grito de expectativa, o grito de confiança, o grito de certeza que a promessa de Deus se realizaria. Ser forte e corajoso. Deus havia ordenado no começo da caminhada: não tenham medo. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você. Os tempos, sem dúvida alguma, são difíceis. Os tempos são aonde Satanás está trazendo a sua desordem. Por trás de toda essa sujeira que nós estamos vendo, a pornografia, a imoralidade, as drogas, o alcoolismo, a destruição da família, o aborto, o crescimento do ódio entre as pessoas, as guerras, as catástrofes, os terremotos, a fome, doenças que haviam desaparecido, voltando, novas doenças. E dizem que no futuro nós teremos novas pandemias, talvez até piores do que foi a Covid. São sinais que nós devemos estar atentos, mas ao mesmo tempo nós temos que ser capazes que nós podemos vencer. Amém? E podemos vencer quando nós nos colocamos realmente na presença do Deus Todo-Poderoso. O efeito da confiança, da obediência, do louvor foi impactante. Josué 6:20, página 258 da Bíblia Ave Maria. E aí está escrito: o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor, a muralha desabou, a multidão subiu sem nada diante de si. Levante seus braços. Levante seus braços, e quando eu disser, meu querido e minha querida, louve ao Deus Todo-Poderoso, crendo que as muralhas do seu problema estão sendo derrubadas, levante os seus braços, e quando eu disser louvem, comece a louvar, mas a louvar com toda a voz, a louvar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, louvem ao Deus Todo-Poderoso, glorifiquem a este Deus de amor, este Deus de poder. Sim, nós te louvamos, Deus maravilhoso, porque está
estás incendiando o nosso coração e estás realmente fazendo a gente experimentar aquela mesma vitória de Josué e os israelitas quando eles deram o grito de louvor, o grito da vitória. As muralhas desabaram, como nós cremos, Deus Todo-Poderoso, que estão desabando estas muralhas dos nossos problemas, e nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Amém. Pode